no céu, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos receber agora com muito carinho uma pessoa que tem muita autoridade para falar nessa área, pastora Josileide Paz. Vamos recebê-la com muito carinho. Nós estamos num fim de semana de muita oração e de leitura da palavra. Para você que não sabe, a pastora Josileide, ela é professora do seminário a nível global na área de oração. E hoje, Deus concede a ela essa oportunidade de nos ensinar um pouquinho sobre esse tempo que nós precisamos viver. Interessante que os discípulos, quando eles pedem algo para Jesus, eles dizem: Jesus, nos ensina a construir uma casa bem bonita. Nos ensina a fazer milagres. Nos ensina a curar pessoas. É isso que os discípulos pediram? Eles pediram: Jesus, nos ensine a orar. Nos ensine a orar. Que nesta manhã você possa ser abençoado. Vamos orar por ela. Senhor, nós te louvamos, Pai, te agradecemos pela vida da tua filha, Pai. Tua filha, meu Deus, como o Senhor a conhece, uma mulher de oração, uma mulher que ama o Senhor Jesus, uma mulher, Pai, que entrega a sua vida constantemente em oração, uma mulher que tem intimidade com o Senhor. Que nesta manhã, meu Deus, ela seja usada com graça, com poder, com autoridade do céu, para que nós possamos sair daqui com a nossa mente transformada, com a nossa vida, Pai, refletindo o amor do Senhor. E enquanto ela está aqui ministrando, Pai, que o Senhor guarde a casa dela, guarde a família dela, Pai, guarda tudo que pertence a ela, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. Graça e paz, igreja. Deus é bom o tempo todo, porque Ele é bom, nós estamos aqui nessa manhã. Como falou o pastor, vou falar de algo que faz parte. E é muito bom quando a gente consegue pregar aquilo que a gente vive. E o que o Senhor trouxe ao nosso coração para ministrar nas nossas vidas nessa manhã é que a oração é um lugar de intimidade. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim: oração é um lugar de intimidade. Como está a sua intimidade com o Senhor? Oração é algo muito importante e fundamental. Não há como você dizer que você é um cristão e você não orar. Mas hoje nós vamos aprender porque muitos de nós não oramos. Mas quando nós chegamos na igreja, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, a primeira coisa que acontece é os pastores fazer o que com a gente? Orar. E aí quando a pessoa converte, ela muitas vezes entra nesse lugar automático de oração. Eu vou orar, por quê? Porque eu cheguei na igreja, eu vejo todo mundo orando, e eu entendi que eu tenho que orar. Mas não é assim. Então o Senhor vai ministrar no nosso coração. E nós precisamos entender que a oração não é apenas uma prática. Não é algo que eu vou repetir, não é algo que eu vou fazer porque o outro faz. É um lugar que todo cristão precisa experimentar, precisa estar. Existem pessoas que oram. Mas existem aquelas que gostam de orar. Aquelas que oram é aquelas que simplesmente: ai, Deus abençoa, muito obrigado, boa noite, Deus abençoa meu dia e está tudo certo. Mas tem outras que gostam de orar, ver prazer em orar. Se você deixar, ora muito tempo, E às vezes quando eu vou orar pelo almoço, o povo diz assim: não põe a pastora Josileide para orar, não. Digo, gente, vocês já sabem, como eu sou. Então não tenho culpa. Então existem aqueles que oram, mas existem também aqueles que gostam de orar. Mas existem aqueles que não sabem orar. E aqueles que não oram. Eu não sei em qual nível você está. Mas que você possa pensar agora: quem é você? Você é aquele que ora, mas a sua oração é muito automática. A sua oração já é algo que você faz assim. Faz quando há necessidade. Ou você é aquele que diz assim: meu Deus, toda hora a gente quer ter um tempo para a gente orar. Ou você é aquele que diz: não gosto de orar. E outros que não oram por achar que não sabe orar. Então o Senhor vai ministrar todas essas verdades no nosso coração, e você, no final do culto,
você vai fazer essa análise de novo, de quem você decidiu sair daqui hoje. Se você só ora simplesmente quando dá vontade, você vai sair daqui cheio de vontade de orar, amém? Se você é aquele que gosta de orar, você vai orar 10 vezes mais do que você já ora. Você crê nisso? E se você é aquele que não gosta de orar, o Espírito Santo vai te convencer nesse dia do quão importante é orar e por que você precisa orar. Amém? E se você acha que você não sabe orar, você vai entender e vai sair daqui dizendo: eu sei orar e não vou mais viver sem oração. Eu queria começar falando sobre um texto que está lá em Salmo 25, 14. Nós estamos falando que a oração é um lugar de intimidade. Então não tem como eu falar da oração se eu não te levar a entender o que é esse lugar de intimidade. Salmo 25, 14. Eu gosto muito desse versículo. E nós precisamos refletir nele um pouquinho antes da gente entrar diretamente falando sobre oração. E vai dizer assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais ele revelará os segredos da sua aliança. Existem algumas versões que falam sobre segredos, outras sobre conselhos. E eu gosto dessa que diz que é intimidade. Então nós precisamos entender por que esse é o lugar de intimidade. Porque intimidade, eu fui pesquisar o que significa a palavra intimidade. Refere-se à proximidade, familiaridade e partilha profunda de sentimentos, segredos ou momentos com alguém. Envolve confiança, vulnerabilidade, conforto, aconchego, essência, profundidade, acesso, exposição, desnudar, ou seja, despir, abrir a alma, confessar os sentimentos, revelar verdades ocultas, se sentir parte do outro. Então, a oração precisa nos levar para esse lugar de intimidade. Esse lugar onde o Senhor nos acessa e nós acessamos ao Senhor. Esse lugar de proximidade, esse lugar onde nós vamos ter revelação, onde nós podemos ser quem nós somos. Onde nós podemos nos despir diante dEle. Ele nos conhece, mas Ele espera isso de nós. Então esse lugar onde eu me sinto parte dEle. Onde eu me sinto um só com Ele. Então é nesse lugar, isso é intimidade. Então pare para pensar mais uma vez, como que está o seu nível de intimidade com o Senhor? Será que alguma vez você se viu nesse lugar? E essa intimidade, ela vai além do físico. Ela abrange o emocional, ela abrange o mental e principalmente o espiritual. Então nós precisamos entender isso. É esse lugar de me tornar um com Ele. É esse lugar onde eu sinto Ele e quando eu estou com Ele, você não consegue dividir quem é você e quem é Ele. E você é tão envolvido pela presença, você é tão envolvido pela glória de Deus, que quando você sai de lá, você sai de lá transformado. Então esse é o lugar de intimidade. E eu quero te falar o que é oração. Pergunte para o irmão que está do seu lado: você sabe o que é oração? Responde aí para ele o que é oração para você. A primeira coisa, quando alguém fala assim para você, o que é oração? Você diz o quê? Falar com Deus. E eu quero te dizer que é muito mais que isso. Isso é muito raso, isso é muito superficial. Isso é muito pouco diante do que realmente significa a oração. A oração é um princípio eterno, você sabia disso? Deus estabeleceu a oração lá no Éden. Quando Deus via toda a viração do dia para falar com Adão e Eva, ali ele estava estabelecendo o princípio da oração. Oração não é só eu falar com Deus, é Deus falar comigo. A oração é eu entender o que está no coração de Deus, Deus compartilhar comigo e eu compartilhar com Ele aquilo que está no meu coração. Quando eu falo de oração, eu lembro de um texto que para mim, assim, eu também, se eu for falar, eu gosto de toda a Bíblia, né?
Mas tem textos que me chamam mais atenção. Quando Deus ele se põe no monte com Abraão, mas antes disso ele para e diz assim: havei eu de esconder de Abraão aquilo que eu vou fazer? Gente, eu acho isso lindo demais. Esse lugar de oração, de intimidade é isso. Onde Deus parar e pensar e dizer: ei, eu não vou esconder do pastor Ayrton aquilo que eu vou fazer na vida dele. Então eu preciso contar para o pastor Ayrton. Mas ele só vai conseguir ouvir a Deus quando ele se coloca nesse lugar de intimidade. Nesse lugar de deixar ser acessado por ele. Nesse lugar de disponibilidade para ouvir. Então é muito mais do que falar. Mas o que é que nós aprendemos muitas vezes? Que orar é você falar com Deus. Aí você chega, marca o ponto lá com Deus, diz: Deus, agora eu vou orar. Você ajoelha, sei lá como é que você ora. Eu gosto de orar andando também. Aí você está lá com Deus, Deus está te ouvindo. Aí na hora que Deus está preparado para te responder, o que é que você faz? Amém, e vai embora. Você deixa Deus no vácuo. Então oração não é isso. É um diálogo, onde você fala, mas também você precisa ouvir. Então eu vou trazer para vocês um texto. Agora a gente vai entrar, profundamente. Então oração é você falar. Gente, oração não é pensar, tá? Se é um diálogo, não adianta eu estar com uma pessoa, eu fico pensando, por mais que Deus conhece o seu coração. Porque eu preciso orar para eu ter consciência de que Deus sabe aquilo que está no meu coração. Tem mais a ver com a gente do que com Deus. Então, orar é falar, pronunciar, suplicar, clamar, declarar. De que forma, pastora? De forma consciente e intencional. Por isso que eu não posso orar, simplesmente chegar e fazer da oração algo mecânico. Porque eu preciso ter uma intenção e eu preciso ter uma consciência daquilo que eu estou falando. Por quê? Porque a sua oração é você trazendo o decreto do céu para que ele aconteça na terra. Então, se você não tem consciência, se você não tem intencionalidade na sua oração, você não sabe o que você está fazendo. Então, a oração, ela precisa ter isso. É um ato de falar, de declarar, de profetizar, de comunicar, de pronunciar de forma consciente e intencional. Então, diga para o irmão que está do seu lado, a partir de hoje, a sua oração será consciente e intencional, crendo que Deus te ouve e Ele vai responder. Não no teu tempo, não do jeito que você quer nem sempre, mas Ele vai responder. Amém? Então a oração, ela tem esse princípio. Todas as vezes que você for orar, você precisa lembrar disso. Eu me coloco a orar, falar com Deus, me comunicar com Ele, mas eu preciso ser intencional e consciente. Amém? A oração é a comunicação direta com Deus, é um Wi-Fi ligado assim, ó, rapidinho. Amém? É você falar e Ele te ouvir e Ele responde. Mas para isso, vamos entender que quando Mateus 6,6 vai trazer também essa verdade para a gente, que vai falar desse lugar de intimidade. Mas quando você orar, e essa frase aqui, esse princípio, esse início desse versículo, traz algo para nós. Eu comecei dizendo para você que não é possível você ser um cristão e não orar. Sabe por quê? Porque a oração não é uma opção. Jesus aqui não fala assim: se um dia você orar, se em algum momento você orar. Não, Jesus espera de cada um de nós que nós tenhamos uma vida de oração. Então quando ele diz quando você orar, então ele entende que nós precisamos fazer isso todos os dias, porque é um princípio eterno. Eu não tenho como viver se não for me relacionando com o Senhor para Ele me direcionar em todas as coisas. Então ele diz: vai para o seu quarto. Quarto é lugar de intimidade. Você leva qualquer pessoa para o seu quarto? Qualquer pessoa que chega na sua casa, um desconhecido, você leva? Não, é um lugar de intimidade. Para quem é casado, entende perfeitamente isso. Então ele diz que vai para o seu quarto, esse lugar de intimidade. Fecha a porta, ou seja, limita o acesso, é só você e ele. Ore ao seu Pai que está onde?
em secreto. Secreto é algo que a gente deixa público para todo mundo? Não. E porque muitas vezes aquilo que você precisa entregar, falar com Deus, você fica falando para todo mundo. Ele está dizendo que quando a gente for orar, a gente tem que orar no secreto. Por quê? Porque é nesse lugar onde nós vamos estar preparados para ouvir o Senhor. Onde não há ruídos, onde não há interferência, onde não há outras vozes, é nesse lugar. Então o seu pai, que vê aonde? Em secreto, ele vai fazer o quê? Te recompensar, ele vai te responder, ele vai agir, ele vai te mostrar, ele vai te revelar as coisas profundas que existem no coração dele. Mas quando nós estamos num lugar público, nós temos experiência, nós podemos orar, mas é diferente. E tem irmãos que acham que o fato de vir na igreja no domingo e orar quando a igreja ora é intimidade com Deus. Não existe. A intimidade ela é construída. Quem é casado sabe disso. Então é uma construção, é no dia a dia. Quando nós aceitamos Jesus, nós precisamos entender, e eu acredito que é isso que o Senhor está fazendo conosco como igreja. Nós precisamos começar a ensinar os novos convertidos o que é uma vida com Deus. Não é simplesmente eu chegar aqui e levantar a mão, mas como que eu faço agora? Como que eu me relaciono? Como eu me comunico com esse Jesus, com esse Deus, o qual agora eu entreguei a minha vida? E tem muitos irmãos na igreja, anos de convertido e ainda não sabe por que precisa orar. 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo vai nos dizer que nós devemos orar de vez em quando. Quando dá vontade. Quando há necessidade. Ele fala o quê? Que nós precisamos orar sem cessar. O que é isso, pastora? Sem parar. Orar em todo tempo. Orar em todo momento. Orar em todas as circunstâncias. A pastora Ângela Valadão esteve aqui. E o pastor e a pastora tiveram um bom tempo com ela. E ela é assim. Eu me inspirei nela. Eu tive com ela 20 minutos a primeira vez que eu tive com ela. Mas a vida de oração dela era tão impactante que ela me inspirou. Ela foi uma das minhas inspirações para buscar esse lugar. Porque ela orava por tudo. Ela fez uma ligação, precisava falar com a pessoa. A secretária falou assim, olha, eu não consigo. Ela, Senhor, em nome de Jesus, eu oro agora para que a gente consiga se conectar com esse pastor. O marido dela estava indo para o banco. Senhor, eu oro para que o Senhor guarde ele no trânsito. Eu oro para quando ele chegar no banco, ó Pai, não tenha fila. Eu oro para que... Gente, é assim. Essa vida, orar sem cessar. A nossa vida precisa ser uma vida de... Fale com o irmão que está do seu lado. A nossa vida precisa ser uma vida de oração. Fala com o outro do outro lado. A nossa vida precisa ser uma vida de oração. O lugar de oração é tão importante, como o pastor falou aqui, que todo mestre ensinava aos seus discípulos a orar. Eles não pediram outra coisa para Jesus. Eles falaram, mestre, Jesus, nos ensina a orar, porque eles entendiam o que é oração. Mas o texto que nós vamos fundamentar esse tema está lá em Mateus 6, do 9 ao 13. Mateus, capítulo 6, do versículo 9 ao 13. Amém? Glória a Deus. Nós vamos falar sobre o Pai Nosso. E o Senhor ministrou coisas assim bem profundas no meu coração quando eu estava lendo esse texto. E vamos começar a partir do versículo 7. Mateus 6, a partir do 7. E aí Jesus vai dizer o quê? E quando orardes. Vamos repetir? Mais alto? Quando orardes. E quando é que você deve orar? Quando que você deve orar, igreja? Sem cessar. O Espírito Santo vai te lembrar disso, viu? Fica tranquilo. Não useis de vãs repetições como fazem os pagãos, pois imaginam que devido ao seu muito falar serão ouvidos. Ei, não é o teu muito falar que faz Deus te ouvir, não. É o teu nível de fé. É o teu nível de intimidade. Deus não tem filhos prediletos, mas existem aqueles que querem estar mais perto. João, ele disse que era mais filho, o discípulo mais amado. Eu não concordo com ele, não.
Eu concordo que ele foi o discípulo que escolheu e decidiu sentir mais o amor de Jesus do que os outros. Porque ele fazia questão de estar bem perto. E eu entendi esse lugar. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo o que tendes necessidades, antes mesmo de que lhe peças. Por essa razão, vós orareis: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão diário. Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E esse texto vai nos ensinar os princípios que você não pode esquecer deles. Um princípio que vai nos ajudar a compreender que lugar de intimidade é que a oração precisa nos levar. E a primeira coisa é o lugar de desfrutar da identidade de filho. Sabe por que você não ora? Sabe que você ainda não tem prazer de orar? Porque a sua identidade de filho ainda está distorcida. A paternidade de Deus ainda não entrou no teu coração a ponto de transformar a tua mente e você entender quem você é. Todo mestre tinha que ensinar o discípulo a orar. Mas naquela época, para o povo de Israel, para os judeus, eles tinham como pai Abraão. Deus não era pai deles. Deus era pai de Abraão e Abraão era pai deles. E aqui o que é que o Espírito Santo me ensinou? O Espírito Santo ministrou no meu coração. Filha, quando Jesus estava dizendo para eles, ensinando para eles a orar no nome do Pai e dizendo que o Pai era nosso, Jesus já estava revelando que ele não seria mais o unigênito, ele seria o primogênito. Ele não só estava dando a identidade de filho, mas também de irmãos, de família. Era isso que ele estava dizendo. Quando você orar, entenda quem você é. Você é filho. Você é filha. Então você vai chegar para ele com intimidade. Você vai dizer assim, pai. E você vai ter prazer em chamá-lo de pai. E eu descobri esse lugar. Por isso que eu gosto de oração. Porque eu entendi quem eu sou. Eu sou uma filha amada. Eu sou uma filha que o pai ouve. Eu sou a filha que o pai cuida. Eu sou a filha que o pai protege. Ei, você ainda não foi para esse lugar de intimidade. Porque você ainda não deixou o Espírito Santo entrar no teu coração e mudar a tua mente, a tua identidade verdadeira. Porque para chamar ele de pai, eu preciso primeiramente entender que eu sou filha. E você se vê como filha? Você se vê como filho de Deus? Porque o filho tem intimidade com o pai. É parte, é conexão, é pedaço. Quem é pai aqui, quem é mãe sabe. A forma como você olha para o filho, a forma como você interage com o filho, a forma como você se preocupa com o filho. Ei, você não sabe o quanto Deus se preocupa com você, porque você ainda não entendeu a sua identidade de filho. E o Espírito Santo quer trazer isso na sua mente hoje. Ele quer restaurar isso em você. Ele quer te colocar nesse lugar para você ter prazer nas suas orações e dizer, Pai que está no céu, meu Pai. Então Jesus estava trazendo essa realidade, Jesus estava trazendo essa identidade. Ei, você não vai orar mais para um Deus, você vai orar para um Pai que está próximo, um Pai que tem intimidade, um Pai o qual te dá acesso, um Pai que te respeita, um Pai que anseia em te ouvir. Então é isso que o Pai Nosso está nos ensinando, para nós entrarmos nesse lugar de desfrutarmos daquilo que nós temos direito como filhos de Deus. Ei, nós temos direito a esse lugar de intimidade. Quando nós entendemos a nossa identidade de filho. E não só isso, quando nós deixamos que o Espírito Santo entre em nós. E João vai dizer que aqueles que creram em Jesus
receberam o direito de se tornarem filhos. Mas se tornarem é uma caminhada, é uma construção. A nossa identidade de filho é construída. E não só isso, quando eu entendo isso, aí eu vou para o outro lugar, eu vou começar a ver Deus como pai. Ei, o Deus não é como o seu pai. Ele precisou nos adotar, nós éramos órfãos. Ou seja, todo mundo sofre de paternidade. O rompimento de Adão e Eva no Éden trouxe sobre nós o espírito de orfandade. E o Senhor precisa curar isso em nós. Ele precisa vir no nosso coração e curar essa orfandade. Por isso que nós recebemos o espírito de adoção, o qual o nosso espírito, o Espírito Santo, testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus e nós temos prazer em chamá-lo de Abba, Pai. Então é preciso, antes de entrar nesse lugar de oração, é preciso deixar que o Espírito Santo nos cure desse espírito de orfandade. Nós viemos a conhecer a nossa identidade, mas também saber quem Ele é. E aí Ele diz assim: Pai nosso. Pai nosso. Nós fazemos parte de uma família. A família de Deus. O Pai é nosso. Fale para o irmão que está do seu lado. O Pai não é só meu. É nosso. Logo, nós fazemos parte da família de Deus. Você é meu irmão. E nós somos irmãos de Jesus. Amém, igreja? Então Jesus estava construindo nos discípulos essa identidade. Ele estava dizendo: ei, o vosso pai já não é Abraão mais. Você tem um pai que excede a Abraão, um pai que transcende. E porque Jesus fala o pai que está no céu, ei, Ele está dizendo para mim e para você: quando nós entramos nesse lugar, onde eu sei quem eu sou, onde eu sei quem Ele é, eu preciso entender a soberania dEle. E eu vou orar para um Deus que é soberano, não é qualquer Deus. Então quando Ele diz o Pai nosso que está no céu, Ele está falando: ei, é um Deus que está acima de todas as coisas. É um Deus que pode todas as coisas. Quando você for orar, você precisa ter essa consciência, essa intencionalidade. Ei, você está orando para quem? Você está orando para um Deus que pode todas as coisas. O seu problema pode parecer difícil, mas você entende: eu sou filho, eu sei quem Deus é, Ele é todo poderoso, Ele está além de qualquer coisa. Então eu vou ter prazer em parar, em gastar tempo para orar, porque eu sei para quem eu estou orando. Eu sei o que eu estou fazendo, e eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder dEle que opera em nós. É esse lugar, é essa identidade que nós precisamos ter. Então nós precisamos confiar. Então é o lugar de desfrutar da identidade de filho e conhecer o Pai que Deus é. Romanos vai dizer: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então não só você vai ser filho, mas você vai ser guiado por Ele. Ele vai te direcionar em todas as coisas. Ele vai te conduzir em todas as coisas. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão. Ei, quando Jesus morreu na cruz, você era escravo do pecado. Mas quando você entregou a sua vida para Ele, Ele disse para você: ei, o pecado não te domina mais. Você não é mais escravo dele, porque agora você é filho de Deus. Então, se você é filho de Deus, você precisa viver numa nova realidade. Para viverem outra vez atemorizado, mas receber o espírito de adoção, por meio do qual clamamos. Orar é clamar. Nós clamamos: Abba, Pai. E o próprio Espírito Santo confirma no meu e no seu espírito que nós somos filhos. E quando nós permitimos isso, Satanás pode dizer o que ele quiser. Você olha para a cara dele, põe o dedo nele e fala assim: ó, eu sou filho. Vamos fazer isso agora? Profeticamente, Deus vai curar agora a sua identidade. Você vai agora botar o seu dedo de profeta para frente assim, e você vai dizer assim: Satanás, eu te digo que hoje o Senhor está restaurando minha identidade. E eu te declaro: eu sou
Filho de Deus. Aleluia! Aleluia! Ele não tem poder sobre você quando você entende essa identidade. O que está em você é maior do que está contra você. Quando você entende esse lugar. E aí você se posiciona a orar, irmão, sem medo de ser feliz. É Ele que vai ficar revoltado quando você acorda. Não é você que vai ficar com medo daquilo que Ele vai fazer com você, não. E quando Ele vier, você diz assim, é contra ti que eu vou, em nome de Jesus, porque eu sei quem eu sou e eu sei o Pai que eu tenho. Amém, igreja? Então é esse lugar de oração. Eu entendo a minha identidade de filho e eu sei a quem eu estou orando. O segundo princípio é um lugar de conexão com a eternidade. O céu. Onde tudo acontece. Onde tudo já está preparado. Onde tudo já está liberado. O anjo disse a Daniel, ei Daniel, desde o dia que você orou, há 20 dias atrás, a resposta já estava vindo do céu. Ei, quando você ora, a resposta já é lançada, já é liberada. Mas você precisa crer e se posicionar para receber. Efésios vai dizer que Ele já nos abençoou ou que Ele vai nos abençoar? Hein, igreja? Já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Aonde? Ei, na eternidade. Ele já preparou a tua bênção. O que é que a gente vive, pastora? Cada dia a bênção de hoje. Então saia de casa e diga assim, Senhor, eu quero viver a bênção de hoje. Porque a tua palavra diz que o Senhor já me abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ei, igreja, vamos nos posicionar com a palavra. Vamos orar a palavra. É assim que a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Quando nós entendemos essa verdade. Amém? Então não estamos num lugar de intimidade com qualquer Deus. Estamos diante de um Deus todo-poderoso. Que possui grande... Calma, respira. Que possui uma grande, insondável poder. Ele é nosso Pai. Ao mesmo tempo que Ele é tão grande, que Ele é tão poderoso, Ele diminui. Para que nós podemos ter acesso a Ele. Portanto... pronto para nos amar, apesar de nós. Deus ama te ouvir. Fale para você mesmo. Deus ama me ouvir. A partir de hoje, eu vou falar com Ele em todo o tempo. E não só Ele ama te ouvir, Ele chama a responder. Deus se alegra em olhar para você e ver a sua felicidade de uma resposta de oração. Por isso você precisa orar. E quando a gente entra nesse lugar, não tem como a gente sair mais. A gente só quer ir mais fundo. A gente só quer orar mais. A gente quer experimentar da presença dEle, de quem Ele é. Porque nós conhecemos ao Senhor quando nós oramos. Então há essa conexão com a eternidade. É um lugar de honra e reverência. Quando Ele diz santificado seja o teu nome, você está reverenciando Ele. Diga nas suas orações, Senhor, eu sei quem Tu és santo, Tu és todo poderoso, a Ti toda a honra, a Ti toda a glória, Senhor. Você está reconhecendo quem Ele é e o céu se abre sobre você, aonde você está, e o Senhor faz coisas extraordinárias. Quando você entende isso, quando você entrega a Ele essa reverência, você reconhece a essência de quem Ele é. E um outro versículo, quando Ele diz assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É estar nesse lugar de dependência. O quanto você depende de Deus, é o quanto você ora. Talvez você diga que você depende de Deus. Olhe para você e veja quanto tempo você ora. A oração é dependenciômetro. Determina o quanto você ora. Se você não ora, é porque você não depende de Deus. Desculpa te falar. Mas quem depende, não quer sair desse lugar. Porque é o lugar onde Ele nos direciona, é o lugar onde Ele determina, é o lugar onde Ele nos dá discernimento, é o lugar onde Ele nos dá clareza, é o lugar onde Ele nos mostra os caminhos que vão nos levar para a morte, é o lugar onde Ele se revela a nós
todo momento. O salmista vai dizer no Salmo 139 que Ele já escreveu a minha história e a sua história antes mesmo de sermos gerados no ventre da nossa mãe. Já está toda escrita no livro da vida. E a oração Ele vai te dizer: ei, hoje para esse capítulo, hoje para esse dia, foi isso que eu escrevi para você, meu filho, foi isso que eu escrevi para você, minha filha. E você vai ter prazer de dizer assim: Deus, o que o Senhor tem para mim hoje? Isso é uma oração. Eu não preciso de palavras rebuscadas, eu não preciso de vocabulários, eu só preciso derramar o meu coração. Esse lugar de dependência é um lugar de confiança, entrega, verdade e transparência. Só é possível uma verdadeira identidade quando há uma entrega genuína. Você só é íntimo de alguém quando você se entrega para esse alguém. Quando você se permite ser acessado por esse alguém. Quando você se sente à vontade para você abrir a sua vida para alguém. E sabe o que é que acontece muitas vezes? A gente abre a nossa vida para todo mundo. Até para quem não devia. Mas sabe quem é a melhor pessoa para a gente abrir a nossa vida? Para aquele que nos fez. Aquele que nos criou, o Senhor. Então abra seu coração para Ele. E aí Ele vai dizer, quando Ele diz: seja feita a tua vontade. Só aquele que confia é capaz de fazer isso. E outra coisa, Jesus orava. Jesus orava todos os dias. Todas as madrugadas Jesus orava. Jesus ia escolher os discípulos, Jesus orou. Jesus ia curar, Jesus orava. Jesus ia libertar, Jesus orava. Jesus ia pregar, Jesus orava. Ei, vamos entender qual é o nosso lugar. Esse lugar de oração, esse lugar de rendição, esse lugar de entrega, de transparência. Você pode dizer o que você quiser, o que está no teu coração. Ele já sabe, mas quando você fala para Ele, você é curado. Quando você fala para Ele, é o teu coração tirando os entulhos para que a presença dEle entre dentro de você. Isso é oração, é esse lugar. Então nós precisamos entender. É um lugar de provisão, de paz e de alívio. Ele vai dizer: dai-nos hoje o nosso pão diário. Ei, Filipenses vai dizer: e o meu Deus, segundo a riqueza das suas glórias, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Mas vai pedir para Ele, porque a palavra diz que nós precisamos pedir e dar-se-vos-á. Porque eu preciso pedir, pastora, para você ter consciência de que Deus sabe do teu problema. E quando Ele resolver, você vai dar glória para Ele. E você vai ficar tão feliz que você quer ter essa experiência de novo. E aí você quer de novo. E aí você quer de novo. Porque Ele fez hoje, amanhã você quer experimentar desse lugar de novo. E isso vai construindo esse lugar de intimidade. Vai construindo cada vez mais a sua identidade de filho. Essa proximidade de filho amado de Deus. Filipenses também vai dizer para nós, quando nós entendemos que a oração é um lugar de provisão, de paz e de alívio, ele vai dizer: não andeis ansiosos por nada. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, como oração, súplica e ação de graça. Quando nós entendemos esse lugar, que Ele está dizendo assim: ei, Deus, eu estou com um problema. E o meu problema é esse. Ele está te garantindo na palavra dele. Que quando você coloca nesse lugar de intimidade, de abrir seu coração, de falar tudo para Ele, Ele está te garantindo que a ansiedade não vai dominar a tua mente. Sabe por que você está na ansiedade? Sabe por que você está na depressão? Porque você não sabe quem você é. A sua identidade de filho ainda não foi impregnada na sua mente. Porque quando você sabe sua identidade de filho, você vai entregar tudo ao Pai. E quando você entrega tudo ao Pai, a paz dele, que excede todo entendimento, inunda a tua mente e o teu coração. Não é negar as circunstâncias, é descansar no lugar certo. É falar para quem quer ouvir, quem precisa ouvir e quem vai resolver.
Então a palavra diz: não andeis ansiosos. Pelo contrário, fale para o Senhor tudo que está no teu coração. E quando você fizer isso, a paz dele, que excede todo entendimento, vai inundar a sua mente e o seu coração. Ei, você está aflito? Você chegou nesse lugar aflito hoje? Ele está te chamando para esse lugar. Esse lugar de paz. Esse lugar de cura. Não deixe Satanás dizer que você não consegue. Porque quem está dizendo que você consegue é aquele que pode todas as coisas. Não deixe Satanás continuar colocando pensamentos na sua mente que não vêm do Senhor. Não deixe. Porque a sua mente está cativa à obediência a Cristo. Coloque a mão na sua mente, por favor. E você vai declarar: a minha mente está cativa à obediência a Cristo. Jesus, a tua palavra diz que eu tenho a tua mente, porque o Senhor é o meu dono, e a partir de hoje não deixarei que sofismas, palavras contrárias venham me impedir de estar nesse lugar de oração, de intimidade, e será acessado pelo poder do teu Espírito. Porque o lugar de oração também é o lugar de cura e de perdão. Porque o Pai Nosso vai dizer: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Porque Mateus 6,14 também vai dizer: porque se perdoares uns aos outros as ofensas deles, também o Pai nos perdoará. Perdoe vocês. Porém, se não perdoares uns aos outros as ofensas, também o Pai de vocês não perdoará a ofensa. E o lugar de oração, esse lugar de intimidade, também nos convence do perdão que nós precisamos liberar. De liberar o outro. De entender que o outro não é digno do perdão, mas o Senhor deu para mim e para você. Então o outro também merece. Não por quem ele é, mas pelo aquilo que o Senhor fez por nós. Então esse lugar de intimidade vai nos constranger. Esse lugar de intimidade vai nos mostrar aquilo que está no nosso coração, aquilo que nós precisamos liberar, aquilo que nós precisamos ser curados. Se existem traumas no nosso coração que nós precisamos deixar que o Senhor acesse, que o Senhor venha de encontro e tire de nós. Ei, Jesus vem buscar uma igreja curada. E a oração é um lugar que nós somos curados. Nós somos curados pelo poder do Espírito. Nós somos curados pela presença da glória dele em nós. E nós precisamos nos colocar nesse lugar. Se você precisa ser curado de algo, se coloque nesse lugar hoje. Senhor, eu não aceito viver essa realidade. Senhor, eu não aceito esse diagnóstico. Senhor, eu não aceito que a minha mente seja bombardeada por o inimigo, porque a minha mente é mente de Cristo. Eu não aceito, porque o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E eu tomo posse da cura do Senhor. Ei, igreja, o Senhor está nos chamando para esse lugar. Esse lugar de nós nos posicionarmos em quem nós somos, em quem Ele é, esse lugar de acesso. Se coloque de pé no seu lugar. Também esse lugar de intimidade é um lugar de proteção. E o Pai Nosso vai nos dizer: e não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal. É o lugar onde o Espírito Santo, esse lugar de intimidade, de oração, o Espírito Santo vai te dizer quais são as estratégias de Satanás para tentar te destruir. Existem muitas famílias, existem muitos pais que o Senhor está te convocando nesse dia de hoje para você se colocar nesse lugar de intimidade, de oração, porque o Espírito Santo quer te revelar quais são as estratégias que Satanás tem usado para atingir os seus filhos. Tem muitos pais espiritualmente cegos
E o Espírito Santo quer abrir a tua visão nessa tarde, nesse dia. Ele quer ampliar a tua visão, Ele quer te mostrar. Ei, Ele está te chamando para esse lugar. Que lugar é esse, pastora? Lugar onde eu vou perguntar para o Senhor: ei, Senhor, o meu filho está diferente. Ei, Senhor, o meu filho está rebelde. Ei, Senhor, já não conheço mais como é meu filho. O comportamento dele não condiz com a educação que eu tenho dado. Ei, Senhor, me revela quais são as estratégias do inimigo. Me revela quais são as armas espirituais que eu vou usar. Ei, nós vivemos em guerra. E é nesse lugar de oração que o Senhor vai nos ensinar as estratégias certas para vencermos as estratégias de Satanás contra as famílias. Deus está chamando os casais para orarem juntos. Se você está com seu esposo, com a sua esposa, pega na mão dessa pessoa agora. A cultura de oração vai começar na sua casa. A cultura da oração vai começar na sua casa. Espírito Santo vai tocando cada casal que está aqui, cada casal que está nos assistindo. Vai, ó Pai, restaurando, Senhor, o altar de adoração, o altar de oração, ó Pai, porque a igreja é formada por essas famílias. Nós queremos que a Tua presença seja sobrenatural nesse lugar, mas o Senhor precisa de encontro a essa casa. Começa, ó Pai, convencendo o Pai de pedido de perdão. Perdão seja liberado nessa manhã. Unção de perdão seja liberado nesse lugar, nessa casa que está nos assistindo. Em cada casal, ó Pai, aqui nessa manhã que veio para essa igreja, precisando, ó Pai, liberar perdão. Abraça a sua esposa, abraça o seu esposo nessa hora. Deixa o Espírito Santo envolver vocês. Deixa o Espírito Santo tocar. Ele tirar essa resistência do coração. Ele trazer o Espírito dele de volta para essa união, restaurando essa intimidade. Ei, para você ter intimidade com o Pai, começa restaurando a intimidade na sua casa. Eu declaro, Pai, famílias restauradas. Eu declaro casais, ó Pai, sendo restaurados nessa manhã. A intimidade do casal, a intimidade, o amor, ó Pai, que um dia se perdeu. Perdão que precisa ser pedido, Pai, para que venha o fluir do Teu Espírito. E eu oro para a visitação do Teu Espírito nessas casas. Senhor, que o Senhor possa dar ordem aos Teus anjos. Anjos ministradores que estão disponíveis aos que hão de herdar a salvação, indo agora em cada casa, pegando todo lixo, Pai, todo lixo, limpando, Pai, trazendo, Pai, uma varredura espiritual em cada casa, porque nós não aceitamos, ó Pai, porque nós entendemos que precisa começar nas casas, precisa começar nas famílias. Vai limpando, Senhor, enquanto eles estão aqui. Enquanto eles estão aqui te adorando, enquanto eles estão aqui, ó Pai, vai em cada casa. Entra, Espírito Santo. Onde a luz entra, as trevas têm que sair. E nós damos uma ordem em nome de Jesus. Satanás, todo espírito contrário, todo espírito que tem trazido contenda, todo espírito que tem trazido divisão, saia dessas casas em nome de Jesus, porque essas casas pertencem ao Senhor. Os seus filhos foram comprados por preço de sangue.
Espírito Santo. Vai liberando cura nesse lugar. Cura física sendo liberada nesse lugar. Cura física sendo liberada nesse lugar. Cura física sendo liberada nesse lugar. Sinais e prodígios vertendo do teu trono para esse lugar. Porque a tua presença é real nesse lugar, Senhor. Cura emocional. Liberta de cativeiros da alma, Pai. Liberta de cativeiros da alma nessa manhã. A tua palavra diz que eles não receberam um espírito de escravidão, mas um espírito de adoção. Ei, eles são os teus filhos. Eles são os teus filhos. Restaura, Pai, essa identidade. Cura a paternidade nessa manhã. Satanás, nós te damos uma ordem. Solta essas vidas, pois eles te pertencem, Jesus. Eles entregaram a vida para o Senhor. Por isso restaura a identidade de filho. Não há como entrar no lugar de oração, lugar de intimidade, sem que haja essa restauração. E o Senhor já nos deu esse espírito de adoção. E que o espírito deles, ó Pai, clame, o espírito deles anseie, o espírito deles deseje clamar ao Senhor. Abba, Pai, nos cura nessa manhã. Nos cura. Cura a nossa visão. A nossa visão esteja alinhada com a tua para as nossas vidas. Que nós não venhamos a sair daqui da mesma forma, mas que nós venhamos a entender o lugar que o Senhor está nos chamando para estar a partir de hoje. É no lugar de intimidade que nós temos paz. É no lugar de intimidade que nós temos alívio. É no lugar de intimidade que nós temos provisão. É no lugar de intimidade que nós temos direção. É nesse lugar de intimidade, Senhor, Espírito Santo nos convence dessa verdade e nos leva para esse lugar. Nós estamos profetizando, Pai, que essa igreja, ela não é a mesma. Essa igreja, Pai, será incendiada pelo poder do Teu Espírito. Eu declaro homens e mulheres, ó Pai, desejosos de orar. Eu declaro, ó Pai, que nós não teremos não só 12 horas, nós teremos 24 horas nesse ambiente de homens e mulheres incendiados pelo Teu Espírito, clamando a Ti, Te adorando, orando, lendo a Tua palavra, Pai. Eu declaro o Senhor levantando um exército de homens e mulheres sedentos pela Tua palavra, sedentos pela Tua presença, sedentos por esse lugar de oração. Pai nosso no céu, santo é o Teu nome, Teu reino buscamos, Tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu. Declara isso, declara isso, declara isso. Deixa o céu descer, Pai nosso. Pai nosso Fala que desceu. nos céus, santo é o Teu nome. Identidade sendo restaurada. Teu reino Paternidade sendo restaurada. buscamos, Tua vontade
do céu com a terra. Da terra como é do céu, deixa o céu descer na terra como é. Fala, Senhor, alinha a minha vida com o céu nesta manhã. Deixa o céu descer. Declara isso, deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Fala, Senhor, eu quero o céu na minha casa. Eu quero que minha casa seja um pedacinho do céu. Eu quero que o meu carro seja um pedacinho do céu. Eu quero que a minha igreja seja um pedacinho do céu. Eu quero que a minha casa, eu quero que a minha família desfrute de tudo aquilo que o céu tem para minha vida. Levanta a sua mão, levanta a sua mão. Deixa o céu descer. Fala, Senhor, eu quero desfrutar daquilo que o céu tem para mim. Deixa o céu Declara isso, igreja. Deixa o céu descer, pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino. Declara isso, igreja. Enquanto você declara, o céu está alinhando a sua casa. O céu está alinhando a sua vida. O céu está alinhando a sua esposa. O céu está alinhando o seu marido. O céu está alinhando os seus filhos. O céu está alinhando a nossa igreja. O céu está alinhando a Lisboa. O céu está alinhando Portugal. O céu está declarando a vontade dele sobre as nossas vidas. Dê a mão à pessoa que está do seu lado, sem fechar os corredores. A Bíblia diz que todos estavam no mesmo lugar. E veio um som, como o que de um vento impetuoso, e tomou conta daquele ambiente. Naquele ambiente em que havia pessoas que abriam a boca, naquele ambiente em que havia adoradores, naquele ambiente em que proclamava o céu na terra, naquele ambiente de intimidade, naquele ambiente em que cada um falava com o Senhor. Naquele ambiente havia salvação. Naquele ambiente havia conversão. Naquele ambiente havia transformação. Naquele ambiente não havia restrição de horário. Naquele ambiente havia fluidez. Naquele ambiente havia um fluir do teu espírito. Naquele ambiente o céu baixou na terra. Ei! Pessoas começaram a falar em outras línguas. Houve vidas sendo transformadas. Houve vidas tendo uma renovação espiritual. E eu declaro sobre a nossa igreja agora, o mesmo que houve em Atos 2, o mesmo que houve na igreja primitiva. Havia fluidez, havia dependência, havia intimidade. E a Bíblia diz que o céu desceu naquele lugar. E hoje, em nome de Jesus, você que chegou aqui desanimado, você vai sair daqui dando saltos de alegria.
Você que chegou aqui cansado, você vai sair daqui cheio de energia. Você que chegou aqui doente, você vai sair curado em nome de Jesus. Você que chegou aqui possesso, você vai sair daqui liberto, 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 liberto em nome de Jesus. Comece a orar por essa pessoa que está do seu lado. Comece a orar por essa pessoa que está do seu lado. Comece a declarar cura. Comece a declarar céu aberto. Comece a declarar sobre essa vida. Comece a declarar sobre esse irmão. Pastores, por favor, nos corredores declarando, nos corredores declarando, nos corredores declarando, nos corredores declarando. Existem pessoas que chegaram aqui nesta manhã que nunca tiveram uma visitação. Existem pessoas nessa manhã que você nunca experimentou um pouquinho do céu. Nesta manhã o Senhor te trouxe aqui para que você vá para um lugar de intimidade, para que você vá para um lugar de verdade, para que você vá para um lugar diferenciado, um lugar. Fechados se abram, teu reino venha mover a nossa fé e esperança. Uma igreja íntima, homens íntimos de Deus, homens que falam face a face, mulheres que falam face a face, jovens que falam face a face, adolescentes que falam face a face, crianças que falam face a face. Famílias que hoje você saiu da sua casa e a sua casa parecia um inferno. Quando você voltar, você vai experimentar um pedaço do céu na sua casa. Pessoas que chegaram aqui, a sua empresa, a empresa que você trabalha parecia um inferno, mas a partir de hoje será um pedacinho do céu naquela empresa. Haverá um pedacinho do céu naquela empresa. Haverá um ambiente de restauração, um ambiente de alegria, um ambiente de salvação, porque vai haver intimidade, vai haver relacionamento, vai haver intencionalidade. Declara isso, declara isso. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus. Fechados se faz assim, ó. teu reino venha mover. Abra o céu na minha casa, abra o céu na minha família, abra o céu no meu local de trabalho, abra o céu naquele hospital, abra o céu naquele lar de idosos, abra o céu no meu casamento, abra o céu na vida dos meus filhos, abra o céu na vida de Lisboa, abra o céu na vida de Portugal, abra o céu na vida da Europa, abra o céu. Teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, declara no mundo espiritual, o céu já está abrindo lá em casa, nossa fé e esperança o céu na minha casa já está aberto, grande Deus. o céu na minha vida já está aberto, o céu no meu casamento já está aberto. Não pare de declarar isso. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Ei, põe a mão assim no seu coração.
Em João capítulo 15, verso 5, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Ele está querendo dizer que sem Jesus na sua vida, sem Jesus na sua casa, nada pode fluir. Talvez hoje você não sabia que você era órfão se você ainda não entregou a sua vida para Jesus. Ele veio para nos adotar. Ele veio para nos adotar. E talvez você esteja aqui e você nunca disse: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida. A minha casa está vivendo um inferno, a minha família está vivendo um inferno, mas hoje eu quero ser o percussor da minha família. Hoje eu quero ser o percussor. Hoje eu quero abrir o caminho da minha casa. Hoje eu quero eu quero ser aquele que abre o céu na minha casa. E eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu quero dizer que o Senhor é o Salvador da minha vida, que eu reconheço o Senhor como o meu único, suficiente Senhor e Salvador. Se você é essa pessoa, a única coisa que você precisa fazer é levantar assim a sua mão direita. A única coisa que você precisa fazer agora é levantar assim a sua mão. Levanta a sua mão bem alto, que eu quero ver você. Você quer ser esse percussor, você quer declarar o seu amor a Jesus. Levanta bem alto. Eu sei que tem alguns irmãos com as mãos levantadas. Eu só quero olhar para você, eu só quero declarar sobre você a partir daqui. Mas eu quero fique com a mão levantada. Eu quero dar uma segunda oportunidade. E a segunda oportunidade é para você que um dia já fez isso, mas em algum momento você se desviou dos caminhos do Senhor. E parece que tudo virou ao contrário. Parece que a sua casa virou de cabeça para baixo. Parece que a sua vida virou de cabeça para baixo. Parece que tudo que você faz virou de cabeça para baixo. Mas hoje você quer dar uma volta por cima. Hoje você quer virar a sua vida de cabeça para cima. Hoje você quer virar a sua casa de cabeça para cima. Hoje você quer virar a sua família de cabeça para cima. E você quer se reconciliar com o Senhor Jesus. A única coisa que você precisa é levantar a sua mão direita assim, ó. Levanta a sua mão direita onde você está. Esse ato de fé, esse ato de verdade, esse ato de compromisso, ele vai fazer com que tudo mude na sua casa, tudo mude na sua família. Levanta assim bem alto. Eu preciso de vocês com as mãos levantadas. Você que levantou a mão para entregar a sua vida para Jesus, e você que entregou a sua mão renovando a sua aliança com o Senhor, levanta bem alto assim, levanta bem alto, que eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua casa, eu quero orar pela sua família. E eu quero te convidar rapidamente, vem aqui à frente que eu quero orar por você. Eu quero abençoar você. Pode vir. Não tenha nenhum tipo de receio. Pode vir aqui para frente. Pode vir aqui à frente. Pode vir que nós vamos estar orando por você. Nós vamos estar declarando sobre a sua casa, sobre a sua família. E vai ser um tempo extraordinário em nome de Jesus. Pode vir. Se alguém levantou a mão aí do seu lado, chama essa pessoa, vem com ela. Pode vir com ele, pode vir com ela. Isso. Pode vir. Aqui, por favor. Pode vir. Se você levantou a mão, pode vir. Eu estou à espera. Nós temos mais mãos levantadas. Não fique no seu lugar. Você que levantou a sua mão, não fique no seu lugar. Pode vir. Eu espero mais uns segundos. Pode vir. Um novo tempo, uma nova estação, um novo momento está sendo gerado na vida de cada um de vocês. Pode vir. Não deixe que nada amarre você no seu lugar. Não deixe que nada bloqueie você no seu lugar. Este ambiente é um ambiente de cura. É um ambiente de transformação. É um ambiente de renovação. Se em algum momento você foi impulsionado a levantar a sua mão, não fique no seu lugar. Não fique. Pode vir. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Pai, pela vida de cada um dos meus irmãos, que de livre e espontânea vontade, hoje após, meu Deus, ouvir a Tua palavra, lugar de intimidade, eles se transportaram para esse lugar de intimidade. Enquanto, Pai, eles ouviam a Tua palavra, eles desejaram incessantemente estar aos pés do Senhor Jesus.
E é isso que eles estão fazendo aqui agora. Eles estão diante do altar do Senhor, diante de onde a palavra foi liberada, diante o Espírito Santo move e fala com a igreja. Eles estão aqui, meu Deus, e eu tenho certeza que a vida deles não será a mesma a partir de hoje. Talvez eles saíram de casa e aquela casa está no inferno. Talvez a sua vida emocional, física e espiritual está um inferno hoje. Mas a partir de agora, a partir de uma decisão firme, a partir de uma decisão fiel, a partir de uma decisão consciente, eles irão experimentar o céu na vossa vida, o céu na nossa casa, o céu no vosso relacionamento, o céu em todas as áreas da sua vida. Por isso, Pai, nós declaramos toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus, na vida de cada um deles, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém. Olha para mim aqui, olha vocês aqui que estão aqui à frente. Essa decisão que vocês tomaram hoje é uma das melhores, maiores e mais importantes decisões da vida de vocês, decisão da vida de vocês. E por isso eu preciso que você faça uma declaração muito rápida. Toda a igreja vai fazer. Repita comigo assim: Senhor Jesus, nesta manhã eu ouvi a tua palavra, e a tua palavra, que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, me convenceu de que o Senhor é o único Senhor, é o único Salvador da minha vida. Por isso hoje eu reconheço, eu renovo a minha aliança e eu peço ao Senhor que perdoe os meus pecados, que escreve o meu nome no livro da vida, para que eu possa viver eternamente ao lado do Senhor, amém? Olha para mim aqui, olha para mim aqui. Nós estamos preparando uma festa. Nós estamos preparando uma festa. Nós estamos preparando uma festa. Olha essa festa que nós estamos preparando aí. Presta atenção para você participar. Eu vou contar até 3. Olha, eu vou contar até 3. No 3, vocês vão virar para trás. E eu vou apresentar para vocês uma igreja que não é perfeita, mas é uma igreja apaixonada por Jesus. É uma igreja que vai amar caminhar com vocês. É uma igreja que vai dizer para vocês hoje que vocês não estão sozinhos mais, que nós vamos caminhar com vocês, ok? Vamos lá então? Tem festa aqui ou não tem? Tem festa aqui ou não? Sejam bem-vindos assim, bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família. Do grande amor de Cristo, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Celebrar o nome poderoso de Jesus. Se é para Ele, pode ser mais forte. Se é para Ele, tem glória a Deus, tem aleluia. Não se esqueça, logo mais às 19 horas nós temos o nosso último culto de domingo. O apóstolo Djalma Toledo estará aqui conosco, ministrando uma palavra poderosa da parte de Deus. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por esta manhã poderosa. Obrigado, Senhor, porque nesta manhã nós fluímos no louvor, nós fluímos na adoração, nós fluímos na Tua palavra e nós fluímos, Pai, em tudo aquilo que fazemos nesse lugar.
O Senhor nesta manhã teve liberdade no nosso meio. O Senhor nesta manhã fluiu e o céu foi uma realidade aqui na terra, Pai. E por isso, Pai, nós declaramos que este mesmo ambiente, que esta mesma graça, que esse mesmo favor possa inundar a casa de cada um dos meus irmãos. Que nunca falte a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo. E que o Senhor possa nos levar para o conforto dos nossos lares. E que tenhamos, Pai, uma semana inundada, recheada do favor e do cuidado do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Os pastores estarão aqui orando por você. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua semana, em nome de Jesus. E você que está em casa, uau! Talvez você está aí nesse lugar de intimidade. Talvez você entregou a sua vida para Jesus. Nos procure através desse telefone 91-600-8010 via WhatsApp. E nós queremos abençoar, nós queremos te abraçar e nós queremos caminhar com você. Portanto, eu te espero. Você que não esteve agora pela manhã às 8h30 e às 10, às 19 horas, nós temos uma nova oportunidade para você. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua semana. Em nome